um trechinho do livro de Atos, Atos capítulo 7, quando Estevão, antes de morrer, ele começa a falar do Moisés. Vamos ver até onde ele vai falar do Moisés aqui. Sem a idolatria do Moisés, que na verdade é um ídolo, né? A gente vai vendo que Moisés é um ídolo em Israel, quando a gente vai vendo que não existe nenhum outro Moisés na Bíblia, né? Seria curioso que na Bíblia, é curioso que não exista nenhum outro nome Moisés na Bíblia, nenhum outro Davi. Então você vai vendo que a historiografia dos judeus, embora a gente não possa deixar de crer nas origens espirituais dela, porque o Paulo vai até dizer, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, mas ela passa por várias questões de caráter antropológico, né, como os machismos, as misoginias, a cultura escravocrata e, por que não dizer também, a idolatria. Porque você acha mesmo que não houve muita gente com o nome de Moisés em Israel? A gente vai vendo resquícios dessa falha histórica e até ideológica no livro de Josué, quando o narrador lá do livro de Juízes vai dizer que um neto de Moisés tinha feito um ídolo para o povo. Mas ele não vai falar neto de Moisés, ele fala que era neto de Manassés. Porque para ele era muito pesado dizer que o Moisés teve um neto idólatra, um neto que condizia com toda a porcaria que Israel virou pós-morte de Josué. Aí ele fala que o menino era neto de Manassés. Eu até procurei esse texto para vocês verem como é que a coisa está na Escritura. E um dos objetivos assim involuntários das nossas meditações aqui tem sido essa coisa de a gente se livrar da idolatria da Bíblia para a gente ficar com a palavra de Deus, né? Por mais que isso seja terra batida, coisa processada para muita gente, mas a verdade é que aqui, ó, Juízes 18, versículo 30, está escrito assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. O que ele está dizendo aqui? Que o Jonatas era filho de Gerson e, por sua vez, era filho de Moisés. O Gerson era filho do Moisés. Mas ele fala que o Gerson era filho de Manassés, para dizer que o Jonatas não era neto do Moisés. O Jonatas era neto do Manassés. Até porque Moisés, etimologicamente falando, vem do egípcio, né, Tutmoses. Talvez Moisés era um apelido, ou que se tornou um nome artístico, e que virou Manassés, que também era um nome egípcio, né, que o José colocou nos filhos dele, né? Manassés e Efraim eram nomes egípcios. Mas você vê o nível de cuidado idolátrico. Não, a gente não pode falar que Moisés teve um neto chamado Jonatas, filho de Gerson. A gente tem que falar que o Jonatas era filho de Gerson, mas que Gerson era filho de Manassés. E é interessante que os escritores, os comentaristas acharam esquisito e foram lá nas fontes originais procurarem. E aí quando você ouve essas coisas, você fica assim, peraí. Então, ou a Bíblia é perfeita, porque eu não vou acreditar em mais nada que está aqui, porque tem erros escriturísticos, ou então Deus existe. Não é assim. Deus existe tanto que até o livro que carrega a sua palavra tem de ser imperfeito, como quem está falando aqui agora é imperfeito, como quem está ouvindo é imperfeito, como quem faz a melhor ciência é imperfeito. Porque senão a gente pode pedir Deus para sair do seu trono, para sair da sua essência, e a gente se torna Deus no lugar dele. Por isso que fé não tem necessariamente a ver com conhecimento nem com exatidão científica. Fé tem a ver com vivência, com experimentação, com experiências que a gente vai tendo com Deus, mesmo permeadas pela nossa humanidade falha, né? E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai ficando livre para lidar com essas coisinhas. Mas é curioso que a gente tenha nas Escrituras apenas um Moisés, apenas um Davi, né? Você vai ver a construção de uma lógica, de uma estética religiosa
e que a constatação de nenhuma dessas coisas deveria nos afastar da nossa fé em Deus, porque no final das contas eu não me relaciono com Moisés, eu não me relaciono com Davi, não me relaciono com escribas, nem com fariseus, nem com tradições, e muito menos com a tradição hermenêutica, científica, histórica, letrística. Nada disso pode ser meu Senhor, nada. Essa é a nossa salvação, é não deixar nada disso ser nosso Senhor. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, quando ele vai falando de Moisés, é dessa característica da mensagem dele, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas aí é o Estevão, minutos antes da sua morte, contando toda a história dos judeus, né? Vai contando a história de como que Jesus tinha tudo a ver com aquilo que Moisés havia falado. E ele vai dizer, olha, o Moisés, ele achou graça aos olhos de Deus, porque ele nasceu numa época em que o faraó determinou a morte das crianças hebreias. Não era para deixar ter parto, né? Na hora do parto tinha que matar essas crianças e lançá-las no Nilo. E aí a irmã do Moisés, a mãe do Moisés, a Joquebede, né? Ela tem uma estratégia de colocá-lo naquela cestinha com betume para ele não afogar e fala assim, vou entregar ele ao destino, ao curso do rio. E de repente a filha de Faraó, que estava se banhando, encontra essa criança e a Miriam, irmã do Moisés, se oferece para ser a doula, né, para ser a babá do menino, até de graça, né, para cuidar da rainha. Então o menino foi cuidado pela família do Moisés, e aí ali ele fica sabendo dos livramentos que Deus ia dar a ele e tudo. Mas é interessante como que a gente não pode fazer com que o tempo assassine, não o projeto de Deus em nós, porque o projeto de Deus em nós ele não vai ser assassinado pelas nossas teimosias, mas a nossa percepção desse projeto, né? Eu estava falando aqui no começo da reunião, que eu estava vendo hoje uma palavra do Caio que eu achei linda, onde ele estava falando sobre a igreja do segundo Adão, mas eu vendo aquilo e vendo também as questões estéticas e até escriturísticas que ele estava levando. Eu falei assim, gente, eu estou aqui encantado com essa palavra, mas a bem da verdade, alguém se interessa por essa palavra? Tem alguém que se interessa? Porque aí eu comecei a ver o cara pregando e comecei a ver as minhas próprias raízes, heranças, as minhas próprias origens, né? Assim, puxa, esse cara, eu tomei um couro dele pregando, porque eu falei assim, esse cara confia em Deus mesmo, porque ele chegou até aqui com toda a infâmia, com toda a difamação, com um monte de gente desejando literalmente a morte dele, com um monte de coisa errada acontecendo, e ele já está ficando caquético, né? Todo raquítico, né? Está tomando muita medicação, mas aí na hora que ele abre a boca, a palavra de Deus se institui ali, né? Eu estou assim, meu Deus, eu aqui pedindo licença para existir naquilo que Deus entregou a mim, porque Deus nos deu as coisas e aí todo dia você tem um monte de coisa para falar para você. Isso é bobeira, quem pergunta por isso, que dinheiro que isso vai trazer, quem você acha que você é para poder falar essas coisas, então você está sempre sendo ridículo, né? E talvez as experiências anteriores do Caio, que são bem diferentes da minha, porque o Caio foi alcançado pelo Evangelho quando ele era um molecão, bandidinho, ele era um bandidinho, né? Assaltava as pessoas para poder gastar com as meninas durante a noite, então ele percebia que o cara ia fazer bonito para namorado, entregava o dinheiro todo para ele conta essas coisas todas que ele fazia. E ao mesmo tempo ele atribui muito da educação dele ao pai dele, que ensinou ele a ser corajoso, a enfrentar literalmente serpentes e escorpiões. E aí ele tem uma tendência de ser aquele cara assim, eu sou o gostoso do universo, certamente se ele não fosse um pregador da palavra, ele ia ser um grande traficante, um grande perdedor de vidas, né? É o que ele seria. Então ele tem uma personalidade que o fez ficar nem aí a qualquer crítica do que ele estivesse fazendo. E eu tive uma personalidade, e que talvez o Moisés tenha passado por isso, né? Eu tive uma personalidade que foi desenvolvida assim, eu sou talvez a primeira geração de apartamento. Geração de apartamento é essa geração que não mexeu muito com luta, com gangue de rua, com assalto nem nada, é aquela pessoa que ia para a escola, para casa, gostava de fazer minhas leituras, eu era um adolescente não muito dado ao esporte, gostava muito de ler livros, de ficar na minha elucubrando ideias, pensamentos, sempre produzindo alguma coisa, qualquer coisa pessoal eu achava que tinha que virar alguma produção, eu sou assim até hoje.
Hoje eu passei o dia aqui, eu estou fazendo uma operação de... Tem que fazer uma denúncia, né? Mas você vai sendo criterioso nessas questões pessoais, né? Até falei para a Natália que eu tenho uma vontade de pegar... Eu mando tanto áudio para as pessoas durante toda a semana, é tanto áudio, que eu acho que eu tinha que pegar aquele áudio e transformar tudo em escrita, porque fica um monte de pérola jogada fora ali, né? São conversas pessoais que você está produzindo ali enquanto você está falando. Mas apesar disso tudo, isso tudo é feito no meio de muito massacre, no meio de muita crítica, no meio de muito convite ao desânimo, né? Ah, isso é bobeira, ninguém quer isso. Eu fico olhando aquele cara falando, assim, não estou interessado no que esse cara está falando tecnicamente. Porque é uma mensagem tão linda, tão maravilhosa, tão verdadeira, tão inegável e tão fluente, né? Que vai fluindo como Jesus prometeu, né? Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, no seu interior fluirá um rio de água viva. E aí o cara abre a boca e começa a viajar, a falar como um Sêneca, um Ovídio, um Asafo, alguém que vai fluindo como um Sócrates que recebia do oráculo e ia falando, né? E aí é interessante que nem ele, nem as pessoas que a gente adora, né? A gente adora Salomão, a gente adora Davi, a gente adora Moisés, a gente adora José, a gente adora até o Jesus histórico, para não adorar o Cristo eterno. E aí a gente adora essas coisas todas como um meio de dizer assim, isso não é para mim. E aí você fica nesse limbo, né? Entre não surtar, não delirar, né? Olha, eu sou chamado por Deus, mas também não enterrar aquilo que Deus te deu, porque Moisés tinha como negar que ele foi livrado, ele sobreviveu às muitas crianças que Faraó mandou matar. Moisés tinha como negar que ele foi criado pela mãe e o pai, como que Deus dando uma rasteira na realeza egípcia. Deus já dando uma rasteira em Horus, porque Faraó era visto como Horus vivo, né? Assim como Jesus é entendido por nós como a manifestação viva do Deus eterno, Faraó era visto como Horus vivo ali. E aí Deus deu uma rasteira em Horus, a divindade máxima do Egito, e fez Moisés crescer, né? E aí esse cara tem essa consciência, mas ele não deixa de ser humano, porque enquanto o dia do Senhor não chegava na vida dele, qual que é o dia do Senhor? É aquele dia que vai chegando, que no Caio eu vejo isso bem misturado com a existencialidade dele, né? E ele, no meio da malandragem, caçando a morte, eu vejo que a Sônia fica muito assustada com o nosso filho. E aí quando eu olho para a Sônia assustada, eu fico olhando as histórias do Caio e fico assim, puxa, eu quero ainda música de dormir perto do que o Caio fez. Porque aquilo que Deus prometeu é Deus quem vai fazer. E geralmente ele faz de uma maneira que deixa a gente muito assustado, porque a gente precisa entender que quem vai fazer é Deus. E aí eu vejo palavras de Deus na vida do meu filho, eu vejo palavras de Deus na vida do filho da Priscila, né? Que muito antes dele nascer, em 2001, eu vi Deus falando com a Priscila do menino que iria vir, e o menino nasce em 2009, né? 2008. Foi quando que você viu? 2008? A Priscila ainda era adolescente, achava que nem gostava de homem, aí Deus falou com ela que ela ia ter um filho. E aí, é porque as adolescentes ficam nessa coisa assim, tem 15 anos, não tem namorado, eu não devo gostar de homem. É uma coisa bem típica das adolescentes, né? E aí, porque a sociedade prepara a menina para se perder. A gente até zomba dessa palavra no sentido da religião, mas infelizmente a sociedade prepara as meninas para se perder. Seja se perdendo, tornando-se virgem até o casamento e virando escravizada de um não virgem que a pegou e era todo viciado em tudo quanto é porcaria cultural. Seja, vão para a sexualidade, que a vida é livre, eu sou mulher, feminismo liberal, e aí dá para todo mundo e fica sem nada. Se perdeu. É isso que a cultura prepara para quem nasceu com sexo feminino, né? E aí Deus vai, visita a Priscila nessa época e fala com ela sobre o Bernardo. E tinha até uma coisa curiosa, porque eu falo, Priscila, Deus não fala do seu marido, né? Eu sempre achei essa coisa muito curiosa, porque uma coisa que o Caio disse na pregação dele, assim, o Cristo, como é que é? A igreja do segundo Adão, na igreja do segundo Adão, Deus fala com as mulheres, Deus também é para os homens, porque ele lembrou do André Valadão, falando que a maçã que o Adão, que o fruto proibido do Adão foi ter ouvido a mulher dele. Esse que é o fruto proibido para o André Valadão. Foi ouvir sua mulher, se desgraçou a humanidade, não exerceu a sua autoridade de homem. Aí o cara fala assim, pois é, o Andrezinho está falando essa besteira aí, mas na igreja do novo Adão, Deus fala com as mulheres. Com José, Deus falou por sonhos, ele teve que
crer que o sonho não era sonho de chifrudo, porque Deus desvirginou a então noiva dele. E Deus não está nem aí para a dignidade do macho nesse sentido. O macho que se dane. E ele foi falando essas coisas tudo e eu fiquei assim, gente, que palavra maravilhosa, mas quem quer ouvir isso? Que igreja que quer ouvir isso? Para os não cristãos, isso é idiotice de pastor metido a besta. Para os cristãos, isso também é idiotice de pastor metido a besta. Quem deu crédito à nossa pregação? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, cara, o que esse cara está falando não está chegando em você? Mas você acha que é só em você que isso está chegando? Será que você não precisa abrir a boca e confiar em Jesus e saber que aonde tiver de chegar, isso vai ter de chegar? Aí ele, falando isso, né, que se repetiu na vida da Priscila, que Deus vai e fala com a Priscila, estabelece uma aliança com ela, fala até do filho que ela ia ter, e aí eu achava curioso que Deus não falava do macho dela, né? Como que dizendo, sobre o seu macho você está livre, minha filha, livre, porque eu estou com você, como que dizendo assim, com feições imorais, mas verdadeiras. Eu sou o teu macho, minha filha, vai com tudo, toma suas decisões, estou te falando porque você vai ser feliz é comigo, né? Claro, sem entrar aí nas questões pessoais, afetivas, sexuais dela, estou falando dessa questão de que a mulher é treinada para encontrar felicidade num homem. Aí Deus chega para a Priscila e fala para ela, não, que homem é um detalhe que vai acontecer na sua vida, e olha, o detalhe pode até passar. E a religião não suporta isso. A religião não suporta isso. Até as mulheres que recebem esse tipo de palavra de Deus não suportam isso. Acabam se tornando as mulheres mais infelizes porque ouvem de Deus e vão ficando assim, mas é meu homem. Né? Eu acompanhei mulheres hoje, até mortas, né, que eu via que Deus tinha um conchavo com elas assim, eu tenho segredos para te mostrar, eu tenho um negócio com você, eu vou abençoar seus filhos por causa de você, eu vou abençoar essa casa por sua causa, eu tenho um compromisso com esse bairro por sua causa. Ai, Senhor, mas eu sou casada. Meu Deus, a mulher não entendeu, por isso que eu sou fãzaço mesmo, de verdade mesmo, da pastora Nadir. Eu sou fã daquela mulher. Outro dia eu estava falando com a... Quem me abordou pela internet essa semana? Não foi a Maria, não. A Maria é uma psicóloga feminista maravilhosa com que eu estou conversando. Mas Marília Paula, pode procurar a página dela no Instagram, que ela é maravilhosa. Mas eu estava conversando com alguém, acho que é a Marília mesmo, eu falei para ela, eu gosto dessa pastora Nadir, tá? Aí ela falou assim, eu também gosto, acho legal. Pois é, ela é a bizarra de Jeová, a bizarra de Deus, que Deus levantou porque ela vai fazendo as coisas que ela tem de fazer e ela fala coisas muito esquisitas com uma humanidade que precisa ouvir as coisas esquisitas que ela fala. Tem mulheres que precisam ouvir o que a pastora Nadir fala. Tem mulheres que só porque veste uma calcinha vermelha se acha pombagira. Para essa mulher Deus vai dizer, eu abomino essa tua calcinha vermelha. E ela vai e Deus fala assim, fala isso, Deus sabe para quem que ele está falando e a quem que isso vai chegar. E a mulher que nos identifica com isso e fica com essa obsessão de ridicularizar a pastora Nadir, ela está contando quem ela é e não quem a pastora Nadir é. Porque a pastora Nadir está cumprindo um desígnio divino, porque ela representa todos os sinais de discernimento, de simplicidade, de biblicidade sem biblicismo. Ela é bem fundamentada no que ela fala, pastora Nadir. De maneira que, inclusive, ela tem autoridade divina para proferir impropérios, por mais que isso, por exemplo, possa ser esquisito para o próprio Caio, a quem eu admiro. Mas é porque o público ao qual ela foi se levantada para se dirigir só vai ouvir a voz de Deus assim, nesse estilo, com essa contundência, né, com essa persistência e com esse vexame. Porque Deus tem muito povo. Deus tem povo lá naquele grupo que estava ouvindo o pastor Caio Fábio, e Deus tem povo nos quintos dos infernos existenciais que nos cercam. E para esse povo ele levantou a pastora Nadir, por isso ele já fez ir ao inferno várias vezes. O inferno conforme ela entende que é inferno, e não deixa de ser palavra de Deus o entendimento que ela tem do inferno. Porque nenhum de nós aqui acreditaria em Ezequiel se ele viesse com aquelas historinhas de novo templo, de tabernáculo, de maquete, que ele entra no lugarzinho, o negócio vai... Uma viagem esquizofrênica, mas ele estava falando para aquele povo junto ao rio Quebar, que só ouviria aquelas palavras, que nem ele mesmo daria conta de ver o cumprimento. O Ezequiel não daria conta de ver Jesus sendo o cumprimento daquelas palavras que ele falou. A pastora Nadir talvez se espantaria com Jesus, não tem problema, ela vai ser recolhida no tempo certo. Porque Deus vela
pela sua palavra para a cumprir, inclusive às vezes tendo de arredar o profeta que não vai dar conta de entender a preciosidade que ele recebeu de Deus. Agora, eu creio, ou imagino, ou alucino, ou deliro, que esteja falando a um grupo que tem condições de fazer obras maiores do que essas que eu estou falando aqui. De gente que está aberto a ir nos píncaros da galáxia, às profundidades do inferno existencial, falar com as pessoas, recebê-las, andar com elas, como Jesus fez. Né? Olha que baixaria de Deus. Vim aqui passar 33 anos ao redor de um povo que ele preparou durante tantos séculos e aparentemente nem parece que ele conseguiu preparar, porque o povo despreparado, aquele povo de Israel, até hoje, o povo despreparado dos cristãos. Né? Então, quando eu vejo o Estevão falando sobre a história de Moisés, eu viajei nesse misto de pastor Anadir, com fidelidade caio-fabiana, com ódios caiofóbicos, com um monte de coisas. E fiquei pensando, a gente precisa se assumir diante de Deus. A gente precisa se assumir diante de Deus. Mesmo que esse assumir-se tenha um caráter alucinatório, como teve de Moisés. O que Moisés faz quando ele vai entendendo que ele é o escolhido de Deus para fazer alguma coisa pelo seu povo? Primeiro ele vai percebendo, peraí, Deus me livrou do Horus, Deus me fez crescer, Deus me fez ter a ciência do Egito. E aí é uma pergunta que eu faço todo dia ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer mais que eu faça? Será que o Senhor quer que eu me forme em letras, em direito, que eu faça medicina, que eu faça alguma outra coisa? Porque tem coisas que a gente precisa se aprofundar nelas, mesmo que lá na frente signifique que elas sejam para nada. Porque Moisés vai dizer o Estevão antes da sua morte. Moisés se aprofundou em toda a ciência do Egito. O que era a ciência do Egito? Era a ciência da Babilônia, era o Código de Hammurabi, era a lei do Talião, era toda a jurisdição, jurisprudência, todo o entendimento dos direitos para determinados humanos que ele tinha. E ele usa isso tudo para entender o seguinte: é com esse arcabouço, palavra que está em moda no Brasil, é com essa armação, com esse esqueleto, que eu vou ter condições de receber de Deus uma lei. Que ele recebeu o quê? Os 10 mandamentos, e foi de maneira criativa e culturalmente negociada, expandindo, né? E aí o que a gente faz? A gente vai idolatrizando o que Moisés fez no tempo e espaço, sem perceber que a única coisa que a gente tinha de herdade de Moisés era o espírito que o habitava. Né? Quando Moisés vai falar para Josué, Josué vai reclamar: olha aqui, os outros estão falando em línguas igual a gente aqui. Aí Moisés fala assim: quem me dera que todo mundo desse povo tivesse esse espírito que eu tenho. Uma situação que aconteceu no deserto. Aí a gente fica com as leis, com a letra, com o resto de novo, né? A gente vai ficando com o resto e esquece daquilo que é eterno, daquilo que é intangível, daquilo que a gente consegue internalizar, mas nem sempre a gente vai conseguir localizar. Que é essa coisa aparentemente derrotista, né? Moisés se especializou em toda a ciência da época do Egito. Então, ele entendia de sacerdócio, entendia de dissecação, entendia de embalsamamento, entendia de toda a sabedoria africana, para lembrar para vocês que Egito não se tratava de joelhinhos. Egito não era pessoas japonesas, só porque os seus hieróglifos e seus desenhos eram aquele joelhinho puxado, que aquilo era maquiagem. Egito era gente preta, sábia, maravilhosa, que teve contato com questões babilônicas também. E Moisés aprende tudo aquilo, para no final das contas Deus fala assim: olha, você tem isso tudo aí para que você consiga produzir, e essa outra coisa que eu vou te dar, que é a minha lei para este povo, neste tempo, neste espaço. Aí a gente fica lá atrás. Os judeus ficaram lá atrás, a gente continua lá atrás, e a gente sempre continua pensando que sabedoria que Deus quer nos dar é a gente se vender à nossa geração. O que é se vender à nossa geração? É você ficar entre o acolhimento da diversidade humana e a mentira. Né? A gente tem medo, por exemplo, de acolher um absurdo humano. E o acolher um absurdo humano vai desde eu acolher uma pessoa trans na nossa comunhão,
até eu acolher a bizarra da pastora Nadir, cheia do Espírito Santo. Porque a gente começa a categorizar as coisas, a gente começa a achar que é acolher. Né? Aquela mulher, por exemplo, ela tem mais caráter do que eu, como é que eu não vou acolhê-la? Ela tem muito mais confiança em Deus do que eu. Ela tem muito mais... Ela está errando por estar fazendo mais do que eu, que talvez não é porque não faço. Então, quando a gente começa a acolher as pessoas, a gente está, na verdade, acolhendo o Espírito de Deus nas pessoas. Era isso que o Estevão estava tentando dizer àquelas pessoas minutos antes da sua morte, que não conseguiram acolher nada do que ele falou, e ainda, no final das contas, eles, quando vê o Estevão falando, olha só, eu estou aqui falando todo baseado em Moisés, ele teve toda uma oratória, um discurso que lhe veio ali naquele momento. E aí quando ele falou que ele estava fazendo tudo aquilo ali baseado no que Moisés tinha trazido, as pessoas fecharam os olhos, tamparam os ouvidos e começaram a gritar e foram para cima dele. E aí vai dizer o texto, e Saulo consentia na sua morte. E o Estevão, o que ele fez? Ele fez o que ele tinha de fazer. Ele foi mártir. Né? Ele foi testemunha com a própria vida dessa palavra eterna. O problema é que nós temos duas maneiras de assassinar, né? Ou a gente age como os judeus e os fundamentalistas e as pessoas cheias de ódio, que vão matando os haters de rede social, ou a gente vai matando na indiferença. Ah, isso é culto, sei lá se essas coisas têm alguma importância. Nem sei se isso é para mim, vai saber se isso é de Deus, a gente vai ficando assim. Duas maneiras perversas, né, de agir. Seja a da ação, que não é fruto de humildade de busca ao Senhor, seja a da omissão, que até é fruto de uma busca cínica. Né? Eu busco a Deus todo dia a gente está aí assim, tem 30 anos que eu oro, é assim mesmo. E Deus nos chamou para indignarmos, como Estevão, que antes da sua morte, como Jesus, que era cheio de amor, mas todo dia ele fazia questão de dizer para Jerusalém, vocês vão penar pelo que vocês estão fazendo diante da visitação de Deus. Deus está aqui. E vocês vão matar, mas vocês vão penar por isso. Olha que indignação é povo, porque ele morreu aos olhos dos judeus. Seja a indignação da pastora Nadir, que vai falar das peças íntimas das pessoas, porque tem gente precisando ouvir por quê? Porque é só isso que conseguem ouvir da parte dela. Né? Então a gente precisa encarar esses paradoxos e precisa acolher aquilo que Deus nos traz. E para finalizar aqui, a gente precisa, enquanto a gente não consegue apreender aquilo que Deus nos confiou, porque o que Deus nos confiou vai sendo gerado, né? Olha só, eu conheci a Natália em 2005, 2006, e de repente ela está aí com o Caio, um menino que vai mostrando características excepcionais, né? No sentido de, parece que nasceu carimbado, né? E os pais souberam colocar um bom nome dele, Caio Francisco, nome de um profeta e nome de um pontífice admirável, mas o Francisco tem a ver com o Papa, com o São Francisco ou com os dois? Com os três. Com os Franciscos? Com os Franciscos. Quem que é o outro Francisco? Meu pai. O homem digno, pai da Natália. Seu pai é Francisco? Sabia? Walter Walter Francisco. Francisco. Olha, aí só gente boa. Então o menino já vem profetizado no nome e ele vai mostrando essas características, né? Ou a nossa Alice, que nasceu em meio às grandes desilusões da Priscila. Aí veio dizendo assim, vou trazer vida para essa mulher agora, no meu jeito de ser. São as dicas que Deus nos dá, que Deus foi dando a Moisés. Porque Moisés, na sua boa intenção de salvar o seu povo, que ele entendia que precisava de salvação, ele descobriu poucos dias depois que o povo gostava de ser escravo. Estava um brigando com o outro, aí o Moisés vai apartar. Vocês são irmãos, gente? Que irmão que é? Você vai matar a gente igual você matou o cara ontem? Olha, nós somos irmãos, a gente está com dó do egípcio. E aí o Moisés, pernas para que te quero, durante 40 anos na terra de Midian, que era um descendente de Abraão. Abraão com Quetura gerou os povos midianitas, que passaram lá no futuro a odiar Israel. Né? E aí ele passa na terra dos midianitas,
e Deus o prepara ali porque ele ficou lá 40 anos inútil aos olhos da vocação dele, mas ele ficou o quê? Pastoreando ovelhas, com cheiro de bosta de ovelha, com bicho de ovelha, com um monte de coisa, um pastor de ovelhas e quiçá de camelos, que os midianitas vão formar ali os beduínos, né? E aí, quando ele está com 80 anos, sem esperança de nada, aquilo que o Estevão estrategicamente chama de anjo, o Estevão ali chamou de anjo. Por quê? Porque Israel tinha aquela tradição, ninguém jamais viu a Deus. Então ele falou, não vou falar que Deus apareceu para Moisés, vou falar que o anjo apareceu para Moisés. O anjo andou com Moisés. O anjo, porque é assim que esses judeus pequenininhos conseguem entender. E olha que ele usando toda a linguagem que o judeu suportava, ele ainda acabou morto. Acabou morto. Porque cada palavrinha nossa, cada passo do Moisés, cada respirar do Moisés era ameaça para principados e potestades. E é só a gente que não tem ideia disso. A gente precisa ter ideia disso. De que cada passo nosso, não é que você vai agora ficar assim, ai meu Deus, os principados estão me olhando. É que você precisa entender a gravidade e a agudeza da sua missão. Se Deus te falou alguma coisa, você está sendo burro em não reconhecer isso todos os dias. Porque quando Ele te falou, os principados e potestades viram o que Ele te falou e todo dia eles se armam contra você e você não tem consciência. Você prefere nem ter consciência disso. Então, um convite para a gente nesta noite é que a gente leve a sério as discretas, porém gritantes manifestações de Deus na nossa vida. Porque eu diria assim, num delírio mosaico, num delírio estevaico, que a nosso encontro aqui, esse encontro aqui, isso aqui é uma afronta a principados e potestades num nível que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar aqui sem termos uma vida cotidiana com Deus. E nem para a gente, por ter uma vida cotidiana com Deus, não querer estar aqui. A gente precisa tomar cuidado com isso o tempo todo. E a gente precisa entender que estar aqui, além de ser um óbvio confronto aos principados e potestades, inclusive que mantém as religiões funcionando, é também um exercício espiritual. Que é quando você vai estando aqui, que você vai descobrindo, né? Igual hoje a gente descobriu tanta coisa gostosa, a música do resgate, a música que a Priscila nos trouxe, esse exercício aparentemente bobinho. Você quer coisa mais boba do que Davi pegar a sua harpa e ficar compondo salmos a Deus cheio de bosta de ovelha por perto? Mas essa é a fé que remove montanhas. Essa é a confiança de que nós temos um porquê de estarmos aqui. Mas a confiança de que nós temos um porquê de estarmos aqui não pode parar aí. A gente precisa ter, com o tempo, senso de missão, de que a gente precisa fazer alguma coisa, como a gente deseja ver os movimentos LGBTQIA+ agindo no Congresso, os movimentos feministas lutando contra as misoginias na sua forma, inclusive pela diversidade, como a gente quer movimentos que protejam os direitos das crianças e do adolescente, ou às vezes não, as mães não querem que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos protegidos, elas querem ser madrastas, elas querem matar seus filhos porque elas são mães e têm o direito de fazer. Estou vendo isso com certa frequência no meu cotidiano. E estou um pouquinho admirado, desiludido e agindo como Moisés. Enquanto a sarça não aparece para mim, vamos conhecer a ciência do Egito? Né? Porque eu vou ficar aí buscando a Deus o tempo que for necessário, mas quem sabe Ele vai me dar longos dias de vida e vai me aparecer quando eu tiver 140 anos. Vai que isso é elogio. Mentira. Eu não acredito nessa possibilidade. Tanto é que eu fico gravando as coisas porque eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. Mas a gente precisa curtir esse Deus que habita em nós. Que passa por essa reunião, mas passa também por a gente entender isso. Cada produçãozinha minha é a manifestação do Espírito que me habita. Por mais banal que pareça, cada ovelhinha que Moisés cuidou foi a manifestação do Espírito na sua vida,
porque ele aprendeu a cuidar de povo de 3 milhões de pessoas, foi cuidando de algumas centenas de ovelhas. Cada uma com a sua personalidade, ele tendo de ver a perda do que era aquilo. Né? É cuidar para aquilo ser morto. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nisto nos qualifique. Para que a gente um dia se encha de vida, de graça, de convicção, de ousadia, que a gente se nadirize. O que é se nadirizar? É sermos como a pastora Nadir. Não é fazer o que ela faz porque ela recebeu conforme a luz que ela recebeu. Mas é ter a sua ousadia, a sua ingenuidade, a sua graça de falar, estou nem aí para ninguém, eu vou fazer aquilo que o Papai do Céu me confiou. E é isso, gente, por hoje. Que o Senhor nos abençoe, que a gente se encha dessa convicção.